Todos encontraram? Lucas 16, verso 1, diz assim: Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isto que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador então se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer para que quando for demitido as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e à riqueza. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Tome seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, no texto que nós já lemos, para que nós possamos trazer aqui uma palavra para a nossa instrução e edificação. Deus tem abençoado muitos cristãos em suas áreas profissionais. Há muitos crentes que são profissionais muito bem sucedidos. Um empresário, um médico, um engenheiro, um contador, um advogado e tantas outras profissões em que o povo de Deus está ali trabalhando, e alguns são brilhantes em suas áreas, formados com distinção, competentes, reconhecidos como bons profissionais, pessoas que muitas vezes acordam muito cedo, passam o dia todo trabalhando, leem relatórios, atendem pessoas e sabem administrar o seu patrimônio para que ele cresça. Deus tem abençoado os crentes em muitas áreas profissionais, glória a Jesus por isso. Mas nós vemos às vezes pessoas que lá no seu trabalho são muito diligentes, muito produtivos, são pessoas que se destacam, e às vezes essas mesmas pessoas na igreja pouco fazem, pouco se envolvem, ou não administram, não investem na sua vida espiritual, de forma que são profissionais brilhantes e crentes comuns. Jesus olhou para um contraste como esse, e ele disse algo que deveria chamar muito a nossa atenção. Ele disse: os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Esta é uma das parábolas mais intrigantes de Jesus. Mas esse paradoxo aqui chama a nossa atenção, e nesta noite vamos trazer essa palavra para a nossa edificação, para entendermos que quando vamos usar o que Deus nos confiou, devemos agir de maneira estratégica, de maneira também sábia, porque nós precisamos
ser crentes bem-sucedidos, mas usar tudo que Deus nos deu para nosso crescimento espiritual. Jesus nos desafia a sermos estratégicos, inteligentes, não apenas nas atividades lá fora, mas principalmente nas atividades espirituais. Nesse texto de Lucas, nós vamos aprender que primeiro somos administradores e, portanto, devemos prestar contas. Mas também aprendemos que o modo como gerimos o nosso dinheiro diz quem somos diante de Deus, e ainda revela uma coisa muito importante: quem é o nosso Senhor. Jesus contou a parábola aqui do administrador infiel. Apenas Lucas registra esta parábola. E a primeira coisa que chama a atenção é que os administradores precisam prestar contas. O texto diz que Jesus contou esta parábola aos discípulos. Se é para os discípulos, então é para mim, é para você. Tem algum discípulo de Jesus aqui nesta noite? Essa parábola é para você, é para mim, porque o texto nos diz claramente que há parábolas que Jesus contou para a multidão, mas essa ele contou para os discípulos. Há uma diferença entre aquilo que se diz às pessoas em geral e aquilo que é dos discípulos. As pessoas em geral, nós podemos até falar somente da graça de Deus, mas quem é discípulo precisa entender que nós precisamos prestar contas do nosso discipulado. E aqui nós vemos que havia um homem rico, ele tinha propriedades, ele tinha um grande empreendimento e ele tinha também um administrador. E agora ele vai pedir contas, porque chegou a ele a notícia, e certamente com provas, de que aquele administrador estava sendo infiel naquilo que lhe foi confiado. E agora ele tinha que prestar contas. Por quê? Porque a propriedade pertence ao dono. Ao administrador é delegada apenas a gestão, o cuidar daquilo que é do dono. E o texto nos diz que chegou ao dono a notícia de que o administrador estava desperdiçando o seu dinheiro. É interessante porque a mesma palavra usada aqui para desperdiçar foi usada no capítulo anterior, Lucas 15, na história do filho pródigo, que ele estava também dissipando os seus bens. A mesma ideia aqui, alguém estava desperdiçando, usando mal, estava sendo um péssimo administrador. Então o seu senhor diz: preste conta da sua mordomia, da sua administração, porque você não pode ser meu administrador. Então a primeira questão importante a nós entendermos aqui, queridos irmãos, é que nós somos mordomos, nós somos administradores daquilo que Deus nos dá. E quem é administrador precisa prestar contas, porque tudo pertence ao dono e não ao administrador. Deuteronômio capítulo 10 e o verso 14, Moisés diz: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Pronto, não sobrou mais nada para ninguém. Se tiver no céu é do Senhor, se tiver em qualquer lugar do espaço é do Senhor, se estiver na terra, tudo o que há na terra é do Senhor. No Salmo 50, o Senhor diz: se eu tivesse fome, não pedia a você, porque todos os animais do mundo são meus. Tudo é do Senhor. E porque Ele é o dono de tudo, nós somos administradores e precisamos prestar contas. A prestação de contas é algo que está muito claro na Bíblia, querido. Se você ler Mateus capítulo 25, a parábola dos talentos, Lucas capítulo 19, a parábola das minas, se você ler textos como 2 Coríntios capítulo 5, ele diz que nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, nós precisamos prestar contas. Eu acho interessante o texto de Eclesiastes capítulo 11 e o verso 9, na versão transformadora, diz assim: jovem,
Alegre-se com a sua juventude. Aproveite cada momento. Faça tudo o que desejar. Não perca nada. Lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá contas de tudo o que fizer. Nós somos administradores. A regra é muito clara. Quem é dono, e quem não é, tem que prestar contas. Se você recebeu de Deus, se você é administrador de algo que Deus lhe deu, você precisa entender que o dia da prestação de contas vai chegar. Muitas pessoas vivem como se isso não fosse verdade, mas na parábola chegou o dia da prestação de contas para aquele homem. O mordomo tinha um compromisso, tinha uma responsabilidade, que era administrar os bens do seu senhor, mas ele estava fazendo isso mal. E agora diz o texto que o seu senhor lhe pediu contas e disse que ele não seria mais o administrador. E ele tinha 3 opções. Ele diz: eu posso trabalhar pesado na terra, mas eu não quero isso. Há a opção de pedir esmola, mas eu tenho vergonha. Então há uma outra opção: ser sábio quanto ao futuro. Ele resolveu então usar de astúcia, de sabedoria. Chamou os devedores e reduziu as suas contas às escondidas. Aquele homem, diz o texto, que chamou quem devia ao seu dono, e parece que por conta própria ele resolveu promover a Black Friday do agro judaico. Quanto você deve? 100, bote 50. E você? 80. O outro disse: não, eu devo 100, então bote 80. O outro, primeiro ele disse: quanto você deve? 100 barris, bote 50. O outro ele deu 20%, ele deu 50% de desconto. Ele começou a dar um desconto altíssimo para que as pessoas então pagassem menos. E por que ele fez isso? O texto diz: ele fez pensando no futuro, para que quando ele tivesse que procurar alguém, aquilo que ele fez por ele fosse lembrado. Há questões interessantes aqui, queridos. Primeiro que me chama a atenção, é impressionante como nos nossos dias tem gente que das 3 opções do administrador desonesto escolheu diferente da dele. Ele diz: eu não posso mendigar porque eu tenho vergonha. E quantas pessoas hoje se sujeitam a receber apenas um vale, uma bolsa, uma coisinha, um negocinho, um dinheirinho, deixam até de trabalhar para continuar recebendo aquela migalhinha. Mas no mundo deste homem, ele era empreendedor e disse: não, eu não quero mendigar. A outra opção, ele disse: trabalhar duro, acordar cedo, ralar, matar um leão por dia, correr, fazer as coisas acontecerem. Essa é uma opção. Mas veja que ele não é elogiado porque simplesmente era um empreendedor, mas porque ele usou de estratégia. Nós aprendemos uma coisa aqui: Deus nos dá também a disposição para trabalhar, Deus nos dá o lugar onde nós ganharmos o nosso pão, Deus nos dá também a oportunidade de crescermos, mas Deus também nos dá sabedoria, estratégia para nós sermos não apenas trabalhadores árduos, mas também sábios no uso daquilo que Deus nos dá. Aquele homem agora está dando desconto para os negócios do seu dono. E diz o texto que o patrão elogiou o administrador infiel por sua sabedoria, por sua esperteza. Olhe bem, ele não elogiou esse homem por causa da sua desonestidade. Não é isso que Jesus está ensinando nesta parábola. Ele ensinou que esse homem foi elogiado por causa da sua sabedoria, da sua estratégia em usar aquilo que ele tinha para o futuro ser abençoado. E aqui nós podemos trazer algumas aplicações para a nossa vida.
Se fizéssemos hoje um balanço da nossa conta, se nós olhássemos bem o que está hoje na nossa gestão, nós poderíamos dizer que estamos usando bem aquilo que Deus nos deu. Se Deus me pedisse contas hoje, de tudo que Ele me deu, a sabedoria, a saúde, a capacidade, e também os dons, a habilidade, se Deus me pedisse contas hoje, como seria a minha prestação de contas? Nós precisamos entender, queridos, que necessitamos de estar prontos a prestar contas a Deus de tudo o que Ele nos deu. Se você é dono, então você faz do jeito que quer, mas se você apenas é um administrador, nós precisamos estar prontos a mostrar a Deus aquilo que Ele nos deu. Só que isso é algo libertador. Isso é algo libertador. Alguém pode pensar, meu Deus, então eu não posso nada. Não, isso é libertador, sabe por quê? Em primeiro lugar, quem é dono é Deus. Então quem abre portas é Deus, quem faz prosperar é Deus, quem lhe coloca num lugar de abundância é Deus. Ele é o dono de tudo, e isso também nos liberta, nos dá um desapego quanto àquilo que damos ao Senhor. Às vezes, já foi falado aqui nessa noite, pastor Jean, como alguém abençoado e depois fica dizendo, meu Deus, não vou dar. Você deve conhecer a história daquele menino que a mãe deu 2 moedas de R$1 para ele. Olha, uma é para você colocar na oferta e a outra é para você comprar uma bala, alguma coisa. E ele vai correndo animado, como todo menino. No caminho da igreja ele tropeçou, caiu, uma moeda escorregou e entrou lá no bueiro. Ele disse, eita, perdi a moeda de Jesus. A dele estava aqui no bolso, mas a de Jesus foi embora. Se Deus é o dono, nós não podemos ficar apegados ao que nós administramos como se fosse nosso. É dele, é dele. Se é dele, ele pode pedir conta. Se é dele, tem que ser usado segundo o padrão dele. E se é dele, ele tem muito mais para nos dar. Aleluia! Isso deve nos dar essa consciência e ao mesmo tempo nos dar essa tranquilidade de ofertar, de investir, de colocar diante de Deus sem medo, porque Ele é o dono de tudo. Mas a segunda coisa que chama-nos a atenção nesse texto, queridos, é que aquilo que fazemos com o dinheiro revela como está o nosso coração. Jesus diz então que os filhos do mundo são mais espertos do que os filhos da luz. Nas aplicações que Jesus vai dizer, ele diz que as pessoas lá fora, elas sabem usar melhor o seu dinheiro do que os crentes. Não parece uma loucura isso? Mas Jesus está falando de algo muito sério para nós, que nós devemos usar aquilo que Deus tem nos dado, inclusive todos os bens e as riquezas, com propósito. Com propósito. E Jesus disse assim, verso 9, eu recomendo a vocês, use a riqueza para fazer amigos, a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Olha o que Jesus está dizendo. Use seu dinheiro para fazer amizade com alguém que depois possa fazer você entrar no tabernáculo eterno. Mas faço uma pergunta para você. Quem é que pode fazer você entrar na eternidade? Deus. Só Deus pode nos fazer entrar nos tabernáculos eternos. Então, trocando em miúdos, uma das coisas que Jesus está dizendo é: use seu dinheiro para fazer amizade com Deus. Use seu dinheiro para promover
cada vez mais a sua comunhão com Deus. Use seu dinheiro para você crescer espiritualmente. Porque, queridos irmãos, ele diz que nós devemos usar a riqueza temporal para criar laços eternos. E isso é extraordinário. Porque o Senhor Jesus já havia nos avisado: não ajunte tesouros na terra, porque na terra tem ladrão, e parece que está dando cria a essa raça aí. Na terra tem ferrugem, na terra tem traça, na terra tem todo tipo de recurso que pode minar, roubar, destruir o que você tem. Imagine alguém que comprou uma roupa caríssima, bordada a ouro. Haviam vestes naquela época que eram verdadeiras fortunas. Aí a traça chegou e roeu. Acabou-se o valor daquela peça. Alguém ajuntou riqueza e vem um ladrão e rouba. Jesus nos diz, Mateus capítulo 6 e verso 19: ajunte tesouro num lugar onde ninguém possa roubar. Ajunte dinheiro onde não tem ladrão, onde não tem traça, onde não tem ferrugem. E isso ele está dizendo que nós devemos fazer. Então, uso dos recursos que temos com fins e com propósitos eternos. Isso é um despertamento para nós, queridos. Sabe por quê? Porque tem crente que investe uma pequena fortuna para comprar um carro. Isso não está errado. Mas na hora de comprar a revista da escola dominical, diz: vixe, que coisa cara. Compra um carro de 100 mil, 200 mil reais. Chega na CPAD, tem um livro de 50, 60 reais. Misericórdia, a CPAD está roubando da gente, não vou comprar o livro não. Jesus disse assim, olha, quem for fiel no pouco é fiel no muito. E ele diz, se você não for fiel na aplicação da riqueza injusta, quem confiará a verdadeira riqueza? Se você não for fiel na aplicação do que é dos outros, quem lhe dará o que é seu? E ele está falando sobre tudo que nós temos. Por quê? Porque tudo que você tem, tudo que eu tenho, não é meu, é de Deus. Se eu não for fiel na aplicação daquilo que não é meu, mas é de Deus, se eu não for fiel naquilo que é pouco, não, pastor, eu tenho muito. O que você tem, por mais que seja muito aos olhos humanos, não é nada comparado ao que há no céu. Nada comparado ao que há no céu. Quando a Bíblia mostra o céu, ela mostra numa figura, para a gente entender. Mas mostra exatamente como uma riqueza incomparável, queridos. Aqui a gente, com muito esforço, junta o ouro para botar no dedo, um pouquinho. E lá, as ruas, calçadas de ouro. Aqui a mulher faz um esforço e compra aquela pérola para um destaque, né? Um destaque caríssimo, caríssimo. É a história do marido que alguém disse, rapaz, a tua mulher pediu um carro e você deu um colar de pérolas. Ele disse, porque eu não sei onde comprar um carro falso. Ele não soube investir no que realmente daria para aquela pessoa. Mas veja, no céu, a porta é uma pérola. Eu só não sei de onde foi que arrumaram o tamanho da concha, da ostra, para ter uma pérola do tamanho da porta. Mas a porta é uma pérola. Essas coisas, na verdade, queridos, não é para a gente dizer o céu é rico, é para dizer assim, o que a gente pensa que aqui é importante e a gente acha que alguém tem muito, isso não é nada, porque no céu tem de sobra, no céu tem em abundância. Todo dia Deus mandava aproximadamente 200 caminhões de maná para o povo no deserto. Tem gente que fica preocupado se tem no céu, se o celeiro do céu é pequeno. O celeiro do céu é gigante, meu irmão.
E Jesus está dizendo: use as riquezas para um propósito eterno. Eu conheci um irmão que todo dia ele dizia: eu queria que Deus me desse um carro. Para quê, irmão? Porque eu vejo essas irmãs aqui, na comissão de visita, no sol, e as irmãs vão para o ciclo de oração, na chuva. Se eu tivesse um carro, eu ia dar carona para essas irmãs. E alguém deu um carro para ele, mas eu desconfio que não foi Deus, porque ele nunca mais apareceu na igreja. Porque infelizmente muita gente quer, mas não sabe administrar aquilo que recebe. O apóstolo Paulo, ele fala sobre recursos materiais e investimento espiritual. Por exemplo, 1 Coríntios 9:11, ele diz: se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais. O que é que ele está dizendo? O material é menor do que o espiritual. O material é pouco diante do espiritual. E a gente às vezes age exatamente de modo contrário. A gente ora, a gente faz campanha, a gente gasta tempo de oração para pedir o material. Será que não estamos investindo o contrário? Gastando o espiritual para obter o material? Quando Jesus disse: gaste o material para obter o espiritual. Isso quer dizer que nós devemos investir mais em tempo para estar com Deus, investir mais em produtos, em livros, em cursos que nos faça crescer no conhecimento de Deus, na sua graça. Provérbios 23:23, ele diz: compre a verdade, compre a sabedoria, a instrução e o entendimento. Compre. Eu queria ser sábio como aquele irmão. Compre. Eu queria ser inteligente como aquela irmã. Compre sabedoria. Como? Compre livros, compre cursos, invista na sua vida. Alguém já disse que uma mente que se expande pela leitura nunca mais volta a ser a mesma. Mas infelizmente nós lemos pouco. E aqui nós entendemos então que ser discípulo não é ser um consumidor passivo. Ser discípulo é ser uma terra onde Deus planta vida eterna, onde Deus aplica os seus recursos. Ser discípulo é fazer bom uso daquilo que Ele nos dá. Se hoje alguém examinasse espiritualmente o meu extrato bancário, isso contaria a história da minha vida com Deus e do meu desejo de crescer em graça e sabedoria diante dEle? É uma pergunta que eu preciso fazer, porque Jesus está dizendo: use seus recursos com propósito eterno. Invista em seu crescimento espiritual. Isso quer dizer que o crente deve ser um bom administrador, pagar suas contas, deve saber gerir bem os seus recursos, mas isso também quer dizer que nós devemos olhar para o nosso dinheiro, o nosso recurso e fazer uma pergunta: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça com isso? Onde é que o Senhor quer que eu invista? Jesus nos ensinou aqui também em Lucas, queridos, quando você for convidar gente para o seu aniversário, quando você for dar presentes para alguém, faça isso com alguém que não tem como retribuir. Por quê? Ele disse: porque você receberá isso lá em cima. Aleluia. Porque quando você faz sem estar querendo obter de volta aquele recurso, você está investindo em alguém que não pode devolver. Você está dizendo: eu estou aplicando na eternidade, eu estou aplicando aí para receber lá em cima, eu estou dando aqui para receber depois, eu estou investindo aqui para colher eternamente. Aleluia. Quando nós ofertamos na igreja, dizimamos, quando investimos o nosso tempo, os nossos recursos, quando você investe no espiritual, você não está perdendo, você está transformando o temporal em eterno. E certamente é uma conta boa, é uma conta excelente. O dinheiro, nós descobrimos então, ele pode se tornar um instrumento de crescimento espiritual.
O dinheiro pode se tornar um instrumento de discipulado. Como se faz isso? Investindo o recurso que recebemos de Deus para nos tornarmos mais amigos dele. Ou como hoje vemos pessoas fazendo exatamente o oposto. Eu estou trabalhando tanto, ganhando tanto dinheiro que eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para estar na igreja. Aliás, eu vou conseguir mais um emprego, aí vou ficar com menos tempo ainda de ir para a igreja. Por quê? Porque eu preciso comprar um carro novo, porque eu preciso comprar o iPhone 22 ou 25 ou 34. Eu preciso investir na tecnologia disso e daquilo. E às vezes nós não prestamos atenção, queridos, que essas coisas são tão passageiras, e Jesus está dizendo: coloque seu dinheiro naquilo que lhe ajuda na eternidade, coloque seu recurso naquilo que vai fazer você crescer na comunhão com Deus, gaste seu dinheiro de forma sábia. Essa é uma parábola pouco explorada, mas que tem uma lição preciosa. Jesus elogiou a sabedoria daquele homem, porque ele investiu seu recurso pensando no amanhã. Isso não é para nós crentes também investirmos os nossos recursos pensando na eternidade, para que nós possamos entender que em que e como investimos ou gastamos os nossos recursos, demonstramos as prioridades da nossa vida. Você quer saber o que é importante para uma pessoa? É fácil. Observe duas coisas em que ela gasta seu dinheiro e seu tempo. Tem gente que gasta tempo em coisas inúteis, desperdiça seu tempo. Outros investem em coisas mínimas. Eu vi uma reportagem sobre um homem, torcedor de um time de loucos, dizem por aí, e ele simplesmente foi a todos os jogos do ano daquele time. Fosse no seu estado, fosse no seu país, ou fosse em outro lugar do mundo, ele assistiu todos os jogos. Teve dia dele gritar, teve dia dele chorar, mas a grande pergunta no final de um ano é: em que ele melhorou com isso? Será que ele ficou uma pessoa mais sábia? Será que ele teve um crescimento que adiante ele vai contar aos seus netos e dizer: eu investi, eu aprendi, eu cresci? Quem entende o valor da semente espiritual nunca trata como caro o investimento material para crescer em sabedoria, para crescer na comunhão com Deus, para crescer na vida espiritual. Nós somos chamados a avaliar a nossa administração dos recursos pensando na eternidade. E a última coisa que sela este ensino, Jesus disse assim: nenhum servo pode servir a dois senhores. E termina dizendo: você não pode servir a Deus e à riqueza. E aí nós entendemos: a lealdade absoluta só é possível a um Senhor. Não pode ser dividido um coração leal, porque Jesus disse: ou vai amar mais um do que o outro, ou vai amar um e odiar o outro. Não quer dizer esse ódio aqui que realmente tem raiva do outro, mas no sentido de que ama mais um do que ama mais o outro. E Jesus disse então que nós não podemos fazer isso. Veja, Jesus não disse que não é bom, Jesus não disse não é interessante, não deve. Ele disse assim: ninguém pode servir a dois senhores. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque um apenas deve ser aquele que domina o seu coração. E quando você olha para as riquezas,
A Bíblia não diz que a riqueza é necessariamente ruim ou boa, mas ela diz que a riqueza é um concorrente de Deus para o coração humano. Ela diz que a riqueza é um concorrente, por quê? Porque a riqueza oferece quase as mesmas coisas que Deus oferece. Diz que a riqueza oferece segurança a quem tem. E quem tem dinheiro, coloca grade na casa, vai morar num condomínio chique, coloca câmera de segurança, contrata vigia, guarda-costa, carro blindado. Mas a palavra de Deus nos diz: se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Porque o dinheiro pode até guardar o indivíduo das coisas materiais, mas só Deus guarda-nos das coisas materiais, das coisas espirituais e de toda e qualquer ameaça que venha contra nós. Ontem, um dia na casa do Senhor, a irmã contou um testemunho. Estava numa situação e de repente veio um motoqueiro, já veio em direção a ela e ao filho para assaltá-los. E a irmã já ficou segurando no braço do filho e dizendo: não reaja, não diga nada, não faça nada. Aquele motoqueiro veio. Quando ele se aproximou, ele caiu. A moto caiu, ele caiu, a arma caiu. E ele levantou-se desconfiado, pegou a arma, pegou a moto e foi-se embora. Quem foi que derrubou aquele homem? Eu não sei se Deus mandou um anjo, mas eu sei de uma coisa: foi livramento de Deus para que ele pudesse estar contando essa história. Dinheiro oferece segurança, mas só Deus realmente nos guarda. Dinheiro diz que oferece paz. Dinheiro diz que oferece liberdade. Quem vende aí alguma coisa que diz que você pode trabalhar onde quiser e ganhar muito dinheiro, não, você vai ficar livre para ir onde quiser. O dinheiro diz que oferece coisas, mas o dinheiro não pode de fato oferecer isso, nem numa medida grande e nem num tempo eterno. Alguém pode até ser feliz por um tempo com dinheiro, mas chegará o dia que o dinheiro não vai comprar o que ele precisa. Dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. Dinheiro compra o remédio, mas não compra a saúde. Dinheiro compra gente, mas não compra amizade verdadeira. Mas Jesus dá tudo isso aos crentes, aleluia. Jesus dá segurança aos crentes, Jesus dá saúde aos crentes, Jesus dá amigos leais aos crentes, coisa que o dinheiro não compra. Mas o dinheiro exige lealdade, porque tem gente que vive para ele. Enquanto os bens forem servos do homem, não há problema. Mas no dia que eles se tornarem Senhor, aí começa o problema. Eu trabalhei ainda adolescente num banco como estagiário e tinha um vigilante que ia de moto para o trabalho. Mas aquele homem não era dono da moto. A moto é que era dona dele. Porque quando estava chovendo muito, ele chegava mais cedo, botava ela num lugar lá e ia lavar a moto todinha para tirar toda a lama antes que pudesse trabalhar. Limpava mais a moto do que qualquer outra coisa. Alguém vai dizer: não, pastor, é zelo, porque ele só tem esse bem. Não, queridos, é porque às vezes o bem domina o nosso coração e a gente acha que aquilo é a coisa mais importante da vida. Mas eu vi a história de um homem crente, um grande empresário. Ele chamou um pastor um dia lá no seu gabinete e disse: pastor, eu vou lhe dar uma grande oferta para a igreja. Era aquele tempo do cheque, né? E ele fez um cheque ali de 50 mil reais e deu de oferta ao pastor. O pastor ficou animado demais. O pastor ficou já pensando nos projetos que ia conduzir com aquele dinheiro. Enquanto ele está ainda conversando com o pastor, alguém chega com uma notícia e diz: olha, uma das fábricas pegou fogo. Prejuízo aproximado aí de 5 milhões de reais. E ele disse: pastor, me perdoe, mas eu vou ter que pedir o cheque de volta para eu fazer outro.
E o pastor ficou olhando para os 50 mil. Eita, Jesus, perdi a oferta, e agora? Ele pegou aquele cheque, rasgou e preencheu outro cheque. Quando devolveu, o pastor olhou, 500 mil reais. Ele disse, não estou entendendo. Ele disse, não, é que eu acabei de ser avisado. Riqueza passa, riqueza vai embora. Eu quero investir naquilo que é eterno, naquilo que é para sempre. A tentativa de servir a dois senhores não resultará em bênção nem para um e nem para o outro. Quem quer servir a dois senhores não agradará nenhum dos dois, porque ou agrada um ou agrada o outro. E nós somos chamados, queridos, a escolher, aliás, a demonstrar com o uso dos nossos recursos quem é o nosso Senhor. Aleluia. Quando nós olhamos para aquilo que recebemos, a grande pergunta não é quanto eu devo dar a Deus, mas a pergunta é, será que Deus é Senhor de tudo o que eu tenho? Que Deus nos ajude, que nós possamos olhar para os recursos que temos e fazer uso deles com propósito, com vistas à eternidade. Adotar uma prática de investir em crescimento espiritual, usando os recursos materiais. Essa é a melhor conta que nós podemos fazer, queridos. Gastar para crescer na vida espiritual, investir para receber no céu, usar bens, recursos, tempo, de maneira que nós possamos ser cada dia melhores discípulos de Jesus. Aleluia. Só há uma maneira de nós fazermos isso, é submetermos as nossas finanças a Deus em oração e dizendo, Deus, me ensine a ser sábio com o que eu tenho. A gente pede para Deus dar, mas também precisamos pedir, me ensine a usar, me ensine a investir. A crente que investiu em coisas que não deu certo, perdeu dinheiro, porque não pediu direção a Deus, porque Deus não dá direção errada para ninguém. Se alguém investe naquilo que Deus disse que investisse, jamais aquilo vai dar errado, porque Deus sabe como fazer todas as coisas, e porque nós devemos ser generosos, porque Deus já foi generoso conosco ao extremo. Deus nos deu o seu único filho. E quando Paulo escreve aos Coríntios, na segunda epístola, dizendo que eles deviam ser generosos, ele diz, porque Deus já deu em Cristo a riqueza. Deus foi generoso conosco, Ele nos deu Jesus, aleluia. E Jesus não fez como esse administrador aqui não. Esse homem abateu 50%, 30%, não, Jesus pagou a minha dívida completa. Ele pagou 100% da minha dívida, não deixou nenhum pedacinho não. Ele pagou tudo, aleluia, e me comprou para ser dele. E agora, porque eu sou dele, eu preciso também administrar o que Ele me deu, de maneira que eu possa um dia prestar contas a Ele e dizer, está aqui Jesus, o extrato da minha conta. Veja em que eu investi e como eu administrei. Jesus quer ser Senhor, Ele deve ser Senhor, Ele precisa ser Senhor de tudo. Porque para encerrar nós precisamos entender uma coisa: ou Jesus é Senhor de tudo, ou Ele não é Senhor de nada. Porque senhorio não pode ser dividido. Então a grande pergunta para nós levarmos para casa é: quem é Senhor do meu dinheiro? Quem é Senhor do meu tempo? Quem é Senhor das minhas habilidades? Quem é Senhor dos meus recursos? Quem é Senhor daquilo que eu tenho? Se Jesus é o Senhor e eu vou prestar contas a Ele, nós precisamos usar com sabedoria aquilo que Ele nos deu. E Tiago nos diz uma coisa extraordinária: se você precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele lhe dá.
sobejadamente e não lança em rosto nada disso. O administrador desta parábola foi elogiado por ser sábio. E queira Deus que um dia, quando estivermos no tribunal de Cristo para receber os galardões, Ele olhe para você, Ele olhe para mim e Ele diga assim: parabéns, você foi sábio, você investiu bem, você soube jogar tesouros aqui para cima, você soube administrar bem. E que assim, queridos, nós possamos sair daqui com uma gratidão a Deus no coração por tudo que Ele nos deu, mas ao mesmo tempo com essa necessidade de usarmos com sabedoria tudo o que Ele nos deu. Vou chamar o Ministério de Louvor aqui para nós louvarmos ao Senhor. Porque se estamos falando de administração de recursos, é por uma razão muito simples. É porque nós começamos dizendo: Deus tem nos dado recursos para administrar. Um dia alguém estava dizendo: meu Deus, nessa casa não para de ter louça suja. Eu disse: graças a Deus. Coisa boa que tem louça suja em casa. Porque se tem louça suja, é porque tem comida. Quem está na situação difícil é quem está com a louça toda limpa e dizendo: Jesus, não tem nada para sujar a louça. Se nós somos chamados a atenção para administrar, é porque Deus tem nos dado, Deus tem aberto portas, Deus tem nos favorecido, Deus tem nos dado disposição, Deus tem nos dado sabedoria, Deus tem aberto recursos para nós, tem entregue nas nossas mãos, e agora nós devemos usar isso com sabedoria. Vamos louvar ao Senhor. Fique de pé, por favor, para nós concluirmos este culto louvando a Deus e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem nos dado. Glória a Jesus.